Recomendações ergonômicas na prática odontológica. Elementos básicos do consultório odontológico. Os elementos são cadeira odontológica, refletor, suctora, pedal de comando para fazer a regulagem da cadeira odontológica, mesa de equipo para apoiar os instrumentos de trabalho e mocho para o dentista e para o auxiliar. Disposição do mobiliário odontológico estruturado conforme o diagrama do relógio. A sala deve ser demarcada em 12 áreas como um mostrador de relógio, onde o centro corresponde ao eixo dos ponteiros tomado a partir da boca do paciente na cadeira odontológica. A posição de 12 horas é indicada pela cabeça do paciente e a de 6 horas pelos pés. Desta forma, o eixo 6-12 divide a sala em duas áreas. À direita da cadeira odontológica é a área que um dentista destro se posiciona para o atendimento. E à esquerda é a área do seu auxiliar. Para um dentista canhoto, essas posições se invertem. O círculo A corresponde à zona de transferência, onde deve estar localizado tudo que se transfere à boca do paciente. Neste círculo também devem estar os mochos do dentista e do auxiliar. O círculo B limita a área útil de trabalho, onde pode-se alcançar objetos com movimentos de braço esticado. Neste espaço devem estar as mesas auxiliares e de equipo. O círculo C limita a área total de atendimento do consultório, que não deve ter mais de 3 metros de largura para não ser anti-ergonômico. Nesta área ficam os lavatórios e os armários fixos. Recomendações posturais durante o atendimento odontológico. O profissional deve sentar-se no mocho, simetricamente ereto e o mais para trás possível. As costas devem permanecer apoiadas no encosto e os pés completamente apoiados sobre o solo. O ângulo limite entre a parte posterior da coxa e a panturrilha, com a perna levemente esticada, deve ser de cerca de 110 graus. Os braços devem ficar na lateral do tronco para apoiar os antebraços que permanecerão à frente do tronco durante a realização dos procedimentos. Além disso, os movimentos, tanto para frente quanto para os lados, devem ser minimizados o máximo possível. Os antebraços devem ficar um pouco levantados, entre cerca de no mínimo 10 graus e no máximo de 25 graus. O tronco deve ser inclinado para frente até um máximo de 10 graus a 20 graus. Inclinações para os lados e rotações devem ser evitadas. A cabeça do dentista deve ser levemente inclinada para frente e para baixo, no máximo até 25 graus, evitando a curvatura excessiva do pescoço. O pedal de acionamento deve estar posicionado próximo em relação a um dos pés, de maneira que o pé não tenha que ser direcionado lateralmente durante sua operação.
A distância entre a área de execução do trabalho na boca e os olhos, ou óculos, deve variar entre 35 e 40 centímetros. Assim, os esforços visuais serão evitados. Posicionar o feixe de luz paralelo à direção de observação, obtendo uma iluminação livre de sombra. Os instrumentos devem ser posicionados o máximo possível dentro do campo de visão do dentista. É aconselhável fazer alguns alongamentos de 2 a 3 minutos antes de iniciar sua atividade de trabalho. Recomenda-se fazer pausas no mínimo de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados. Realize alongamentos de ginástica laboral com o objetivo de descansar os segmentos musculares, diminuindo os riscos de lesões causadas pela repetitividade dos movimentos. Indicações de ginástica laboral. Realize movimentos circulares de pressão na palma, no dorso e nos dedos das mãos. Puxe levemente o seu pescoço na direção do ombro. Alongue as mãos e os dedos, puxando levemente os dedos para trás. A prática odontológica exige a execução de movimentos repetitivos. Esse fator, atrelado a uma postura incorreta ao longo da jornada de trabalho, pode acarretar traumas e lesões. Cuide-se, siga as instruções.